Apocalipse capítulo 3, versículo 10 e o 11, que diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Só até aí. Sim. Maravilha, Jesus! Aleluia. O que lemos aqui é uma mensagem de graça. Lemos sobre paciência, lemos sobre promessa, lemos sobre graça. Eu estava ali no canto, eu estava orando a Deus e falando: por que, Senhor? Por que estamos aqui? Por que eu estou aqui? Porque é graça. E graça é compaixão. Mas antes que eu falar do versículo 10, deixe-me falar um pouco do versículo 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E eu quero enfatizar a parte B deste versículo: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Que coroa é esta? Você já viu a coroa que o Senhor tem preparado para você? Não, nem eu. A Bíblia vai contar a história, e foi tema da semana passada aqui, de um homem chamado Neemias. Neemias estava cativo longe da sua terra, longe de Jerusalém. Neemias não havia crescido em Jerusalém. Neemias não conhecia Jerusalém. Neemias só sabia que a Jerusalém era a terra dos seus pais, terra onde seus pais foram sepultados. Certa vez os seus irmãos vieram de Jerusalém, e Neemias resolveu perguntar a eles: como está o nosso povo lá naquele lugar? E a declaração deles foi: o povo está em decadência, em extrema pobreza. Os muros de Jerusalém estão caídos. Neemias nunca havia visto Jerusalém. Neemias estava cativo. Neemias era prisioneiro do rei. Ele só poderia sair quando o rei daquele lugar permitisse, o rei Artaxerxes. Neemias, ao saber daquilo que ocorreu em Jerusalém, Neemias lamenta. E ele não lamenta apenas por ele, mas para os seus irmãos. Neemias, como um bom hebreu, um bom judeu, aprendeu a história do seu povo. Neemias começou a se lembrar como aquele povo que Deus escolhera havia saído do Egito com tamanho poder e glória de Deus. Como aquele povo ficou diante daquele monte Sinai, e de lá de baixo ouviam-se os barulhos da voz de Deus, os trovões, e a Bíblia diz que aquele monte fumegava. Aquele povo sentiu a presença de Deus. Aquele povo, quando o templo foi construído e inaugurado por Salomão, a Bíblia diz que a Shekinah de Deus foi tão grande que os sacerdotes não se conteram de pé e caíram com os rostos sobre terra. Tamanha era a glória de Deus. Mas Neemias começou também a se lembrar que aquele povo que foi tanto apreciado por Deus havia se esquecido da palavra de Deus. Aquele povo não guardou o que tinha. Aquele povo foi deixando para trás o que tinha. Se dividiram entre reinos e reinos, o reino do norte e o reino do sul. Aquele povo foi levado cativo. E por causa deste cativeiro, lá estava Neemias. Neemias naquele momento começa a chorar e a lamentar diante de Deus, clamando: Senhor, perdoa-nos, porque não soubemos guardar o que tínhamos. Neemias não conhecia Jerusalém, mas ele se importava com a Jerusalém. Agora deixe-me falar de uma Jerusalém diferente. Não a Jerusalém de Neemias, há uma Jerusalém espiritual. E a minha pergunta aqui é: como está o muro desta Jerusalém espiritual? Deixe-me clarear um pouco mais. Como está a sua vida espiritual? Como está a tua Jerusalém espiritual? Como estão os teus muros? Será que você tem guardado o que Deus ordenou para você guardar? Será que você tem guardado o que Deus entregou nas tuas mãos? Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia. Aleluia, meu Deus.
o que você tem feito com o que Deus te deu de graça para você, porque Ele teve que pagar um alto preço de cruz, preço de morte, preço de dor, preço de destituir a sua própria glória. Vim sobre a terra viver como homem, cheirar como homem, se parecer como homem, sentir dores como homem, ser desprezado como homem e ser desprezado como Deus. Ele veio por você e às vezes não guardamos o que Ele nos deu. Às vezes achamos que a salvação é barata por ser de graça. A salvação custou um preço muito alto. A salvação custou o preço da morte de um inocente. Ah, se você entendesse isso. Já imaginou se você estivesse preso naqueles países em que tem pena de morte e você estivesse no corredor da morte? E nesses países que tem pena de morte, quem está no corredor da morte, ele tem apenas uma esperança: que o governador ligue para aquela cadeia e liberte. Imagine você no corredor da morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Todos pecaram. Não há um justo sequer. Ninguém pode se salvar. Ninguém pode chegar a Deus sem que haja um meio. E esse meio é Jesus Cristo. Agora imagine você neste corredor da morte. O primeiro que estava na sua frente acaba de ser eletrocutado. Agora é a sua vez de morrer. O que te passaria pela cabeça? Talvez a sua vida. Talvez as coisas que você poderia ter feito diferente. Agora imagine que antes de você se sentar nesta cadeira, alguém te pega, te puxa e diz: não, eu te liberto e eu fico no seu lugar. Glória a Deus. Foi isso que Jesus fez. Mistério, Senhor, maravilhoso. Era uma morte eterna. Obrigado, Pai. Não é apenas uma morte de sepultura, mas uma morte eterna. Se você pudesse entender o que é isso, morte eterna é te livrar do inferno. Pouco se prega sobre isso hoje em dia. O que é o inferno? O inferno é um lugar que queima, é um lugar que dói por toda a eternidade. O inferno é um lugar de escuridão, um lugar que não tem luz. É um lugar que quem vai para lá não verá ninguém, não terá ninguém. Apenas escuridão e dor. É deste lugar que o teu Cristo te salvou. É deste lugar que Jesus Cristo nos salvou. Como está a tua Jerusalém? Como estão os teus muros? Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Que coroa é esta? Se não somos reis nem rainhas. Que coroa é esta? É uma coroa que foi entregue pelo Rei dos Reis, porque Ele te tornou príncipe e princesa. João vai dizer assim: Ele veio para o que era seus, mas os seus não o aceitaram, mas a todos aqueles que o aceitaram, deu-lhes o direito, ou algumas traduções está, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se Deus é rei, eu e você somos príncipes, filhos, para todos que nele creram. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Agora deixe-me voltar para o versículo 10 da mensagem aqui. Como guardaste a palavra da minha paciência? Tu tens sido paciente? Será que você tem paciência em esperar em Deus? Quantos anos José esperou em Deus cativo? Quantos anos o povo se lamentou no Egito, pedindo: Senhor, livra-nos! Você tem sido paciente diante de Deus? Ou você tem tentado encurralar Deus na parede, dizendo: Senhor, me dá, eu quero, parecendo uma criança birrenta? Deus sabe o que você precisa. Ele conhece você mesmo antes de você falar. Glórias a Deus. Ele interpreta as tuas lágrimas. Amém, Senhor. A Bíblia vai contar a história de uma mulher chamada Ana. Esta mulher não poderia ter filhos,
E naquela época, uma mulher que não tinha filhos era uma mulher desonrada. A Bíblia vai dizer que esta mulher vai até o templo, e na porta do templo ela começa a orar a Deus, pedindo um filho, pedindo vitória. Chega um momento que ela não tem mais voz para orar, e apenas o que ela tem são lágrimas. A Bíblia diz que os seus lábios tremiam diante de Deus. Quantas vezes também não estamos assim? Quantas vezes na calada da noite não temos nem palavras, apenas sabemos gemer diante da presença do Senhor, e tem que ser assim. Glória a Deus, aleluia. Quer vitória? Vai chorando, geme, chora. Tem que ser assim, crente tem que ser assim. Crente tem que se prostrar diante de Deus, orar a Ele, buscar a Ele. Tenha paciência em Deus. O teu Redentor vive. O Senhor virá. Eleve os teus olhos para o monte. E talvez você se perguntará: de onde me vem o socorro? Ah, meus queridos, o teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, aquele que é o Todo-Poderoso. Ele é o teu socorro. Glória a Deus, Pai. Não há salvação sem Ele, não há liberdade sem Ele. Sem Ele estamos todos mortos, porque somos pecadores. Mas como estamos nele e somos corpo dele, logo por ele somos restabelecidos com Deus. Glória a Deus. Estávamos distantes deste Deus, mas ele nos resgatou. Paciência. Tenha paciência em Jesus Cristo. Tenha paciência, a tua vitória há de chegar, a tua vitória há de acontecer. A igreja não está firme porque a igreja tem paciência, porque estamos a uma espera. E a quem estamos esperando? A quem nos prometeu que um dia iria voltar. Glória a Deus, aleluia. É tão linda essa história. Vocês lembram da história de Abraão? Quando ele teve que ir entregar o seu filho? Certa vez o Senhor disse: Abraão, entregue-me o seu filho, Isaque. Vá até a terra de Moriá e te direi o que fazer. Isaque, filho da promessa. Mas Abraão guardou consigo aquela palavra. A Bíblia diz que de madrugada, está em Gênesis capítulo 22. Abraão acorda, pega a lenha, pega os animais, alguns homens, e diz: vamos à terra de Moriá. Abraão não disse o que iria fazer. Abraão está indo até a terra de Moriá. Quando ele chega lá, o Senhor diz: é aquele monte. Abraão chega diante do monte, pede aos seus servos para que fiquem aos pés do monte. Fiquem, eu e o moço iremos subir. Abraão está subindo o monte. Isaque olha e vê a lenha, vê o cutelo, vê tudo aquilo para o sacrifício. E ele pergunta: pai, eu vejo todas as coisas para o sacrifício, mas aonde está o cordeiro? Abraão, ainda tendo fé em Deus, ele olha e diz: o Senhor proverá para si o cordeiro. Mas Abraão é obediente, porque ele guarda. E quem guarda é obediente. Quem tem paciência é obediente. Porque se você não tem paciência, você não mostra que tem fé. Abraão, pai da fé, ele sobe no monte, prepara o local do holocausto. Aleluia. E sem questionar Deus, ele coloca o seu filho ali deitado. Abraão pega o cutelo, uma pequena faca que era para imolar, para sacrificar os animais. E quando Abraão ergue, sem hesitar, ele vai dar uma apunhalada em seu filho. A Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu e diz: Abraão, Abraão, para. E o anjo do Senhor começa, e esse anjo está com letra maiúscula, isso é Jesus Cristo no Antigo Testamento. E ele começa a falar para Abraão todas as promessas: multiplicarei as suas descendências. Ele vai falando. E no final de todas as promessas ele fala algo estrondoso, algo espetacular. Ele diz: de ti, Abraão, serão benditas todas as nações da terra.
A promessa dele era sobre nós. Nós somos as nações da terra que foi bendita. Os séculos se passam. E aquele que veio para nos dar esta coroa nasce. E o seu nascimento foi tão lindo e tão belo. Em uma noite calorosa em Belém, o homem com o nome de José está desesperado, batendo em todas as portas, em todas as casas. E aquele homem começa a dizer: por favor, uma hospedaria, minha mulher está grávida, ele está tendo contrações. O homem está desesperado, o nome desse homem é José. Por favor. Em todo lugar que ele bate não há lugar. Nem para o Messias nasceu de lugar. E alguém diz: aqui não tem lugar, mas há um lugar ali onde ficam os animais. Vai lá, tu e tua esposa. E essa história linda acontece ali. O Filho do Deus vivo nasce. E nasce para morrer. Nasce para uma missão. Nasce para nos dar uma coroa. O que é que temos para dar a Ele em troca disso? Nada. Ah, pregador, mas eu tenho meu louvor. Isaías teve uma visão com Deus. Isaías teve uma visão. E na sua visão, diante de Deus, havia milhares e milhares e milhares e milhares de anjos que diziam um para o outro: Santo, 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 Santo é o Senhor, dia e noite, 24 horas. Ele tem adoração. Eu não tenho nada para oferecer a Ele. Você não tem nada para oferecer a Ele que Ele precise, que Ele necessite. Mas Ele nos amou por graça. Ele nos amou por graça. E graça é aquilo que não merecemos. Ele veio à terra, morreu, ressuscitou, subiu ao Pai e nos deu uma promessa que um dia Ele haveria de voltar. Eis que venho sem. Eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. Ele está vindo. Jesus está voltando. Jesus está voltando. A Bíblia diz que nos últimos dias haveria uma frieza espiritual, que as pessoas teriam comissões nos seus ouvidos porque não suportariam a sã doutrina. A Bíblia diz que nos últimos dias surgiriam falsos profetas. E o que vemos por aí? Pessoas que barganham, pessoas que fazem desta salvação, que faz desta Bíblia o amuleto para ter fortunas e dinheiro. O reino de Deus não consiste em palavras e sim em virtude. O reino de Deus não é aquilo que se gasta. O reino de Deus não é dinheiro que atraça, é o dinheiro que você gasta. O reino de Deus não é algo para cá, é algo celestial, é algo eterno, é algo que apenas os espirituais conseguem entender. Louvado seja o teu nome, Senhor. Jesus está voltando, igreja. Jesus está voltando. Como estão os teus muros? Como está a tua paciência em Deus? Como está a tua paciência em Jesus Cristo? Como está a tua paciência? Como está a tua coroa? Você tem guardado a tua coroa? Você tem guardado o que Deus veio te entregar? Você tem guardado a promessa? Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem. Eu sei que Ele vem. Eu nunca vi Jerusalém celestial. Assim como Neemias, nós nunca vimos Jerusalém celestial, mas eu sei que há uma Jerusalém celestial, porque a minha alma, o meu espírito sente saudade de um lugar que eu nunca estive. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus Cristo está voltando para buscar uma igreja santa, uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Uma igreja de príncipes e princesas com coroas eternas. Glória a Deus. Aleluia. Este é o Evangelho. O Evangelho é graça. O Evangelho é amor. O Evangelho é paciência. O Evangelho é espera neste Cristo que está voltando. Ah, meus queridos, em breve não estaremos mais nesta terra. Em breve estaremos com Ele.
e você verá face a face aquele que você tanto glorificou. Oh, aleluia! Como é bom ser crente, como é bom ter essa esperança. Glória a Deus, aleluia. Ainda que eu e você venhamos descer a sepultura hoje, saberemos que estaremos com Ele, porque a nossa esperança está em Cristo. A nossa esperança não está em homens, a nossa esperança não está em coisas falhas, em coisas que se acabam. A nossa esperança está em um tesouro eterno. A nossa esperança está em um Rei dos Reis. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia, aleluia, aleluia. Para terminar, aleluia, meu Deus, meu Deus, aleluia. Apocalipse 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Isso é João dizendo. E eu, João, vi uma santa cidade, Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada, bela, linda, arrumada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão meu povo, e o meu Deus estará com eles, e será o seu Deus. Aleluia. E Deus limpará de vossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Aleluia! Oh, aleluia! Glórias ao Senhor, Deus. Aleluia! Pai. Aleluia! Que Deus abençoe essa igreja em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Continue firme nesta esperança em Cristo. Continue firme. Que Ele está vindo para Jerusalém celestial. Ele está vindo para nos buscar. Ele está vindo para estabelecer o seu reino poderoso. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Agradeço.